Lá. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 19 de novembro de 2011, sábado. O verbete é de número 2120. Tem 6 páginas, 54 elogios e 18 máximos. O processo aqui essa sessão do detalhismo tem ao todo 2, 4, 7, 10... Tem 13 máximos, tá certo? Quem fez aqui é o conscienciatra. Quem estudou isso muito dentro da interassistenciologia foi o nosso veterano professor Pedro. Ele está aí muito bem acompanhado pela assessora. Definição. O conscienciatra é a consciência lúcida, homem ou mulher, vivenciadora ao mesmo tempo, simulcogniciologia, da condição de médica, parapsíquica e parapolímata, detentora de larga experiência clínica, consciência terápica, conscienciométrica, proexológica, tenepsológica e ofiexológica, capaz de manter o megafoco terapêutico convergente, omniterapeuticologia, no atendimento às demais consciências, considerando o momento evolutivo holossomático, multidimensional e seriexológica dos envolvidos. Eu quero dizer a vocês que esse verbete tem 39 vocábulos sesquipedais. O holopensene da benignidade cosmoética interassistencial. O holopensene da paraterapeuticologia. O esmero pessoal na qualificação íntima pró-assistencial. O fato de o assistente ser o primeiro a ser assistido. Os autocuidados holossomáticos possibilitando o jubileu evolutivo. A qualificação do dicionário cerebral permitindo maior aproximação e interseção cosmoética dos amparadores de função. Eu li apenas alguns trechinhos aqui, tem muito mais dentro da parafatologia. Agora, na divisão da argumentologia, nós temos uma tríade com 3 qualificações inerentes ao conscienciatra, convergentes e integradas na manifestação interassistencial diária. Tem a megacogniciologia, que é particularmente relevante no contexto de pelo menos 5 especialidades da conscienciologia. E tem também a evoluciologia, com 10 ocorrências avançadas, catalisadoras da evolução consciencial pessoal e grupal. Na remissiologia dos 15 itens nós destacamos consciência terapeuta, desassediologia, parainterceptação desassediadora, perfil assistencial e pré-dispersidade. A frase enfática: o conscienciatra, homem ou mulher, vivencia dia a dia de modo insofismável a interassistencialidade multiveicular policármica. Tal façanha constitui a égide da autodispersidade teática. Você sente-se motivado em alcançar a condição de conscienciatra ainda nessa vida humana? E você, de outra linha profissional, como encara este assunto desafiador?
Na mega-análise, nós destacamos aqui 15 itens: interassistenciologia, simulcogniciologia, atendimento, megaterapeuta, megataristicologia, para-anamnese, cuidadologia, desassedialidade, holoassistência, epicentrismologia, paraclínica, paramedicina, paraterapêutica e parapsiquismo. Agora, questionamento. Ao verbetógrafo. Na parafatologia, página 11, terceira linha. Como melhorar a qualificação do dicionário cerebral, permitindo assim maior aproximação e interseção cosmoética dos amparadores de função? Eu vejo que é você ter uma rotina diária de leituras mais técnicas, nas quais você vai fazendo uma seleção de termos, expressões, as quais você não conhece, elas fazem você pensar de modo diferente, ou elas expressam, muitas vezes de modo sintético, uma ideia mais avançada, uma ideia complexa. Isso seria um processo teórico. Agora, de modo prático, uma dica que a gente dá é escrever verbete. Porque ao escrever um verbete, você vai ter que fazer essa leitura técnica, essa seleção, vamos dizer assim, essa qualificação dos vocábulos e expressões. Então, você vai ter que fazer uma pesquisa no seu arcabouço lexical e vai ter que transmitir isso, vai ter que comunicar, vai ter que fazer um processo assim de aula, de debate. Isso ajuda a fixar. Então, nesse momento do processo prático, é que ocorrem as interveniências extrafísicas multidimensionais e que você percebe a interação maior com os amparadores. Então, se houver uma finalidade assistencial, de esclarecimento para as outras pessoas, há uma tendência dessa aproximação ocorrer de modo mais eficiente. Na parafatologia, página 12, terceira linha, de baixo para cima. Poderia detalhar a cuidadologia enquanto item de autorretrosenha? Como fazer nessa vida uma autosenha para a próxima? É exatamente a proposta desse verbete. Eu considero que é um verbete assim, autoprescritivo para as próximas existências, de eu poder continuar nessa linha, qualificando cada vez mais. Então, se você puder priorizar o processo da interassistencialidade mais profissional, mais técnica, mais eficiente, há uma tendência de você criar o holopensene, criar uma forma, criar sinapses e neossinapses para você poder continuar nessa mesma linha. E o processo do passado, a tendência de quem já tem essa manifestação hoje, essa tríade. Por que eu pensei nisso? Muito foi observando a própria postura e manifestação, comportamento do professor Valdo. Então, o processo de assistencialidade, se não houver uma base na área da saúde muito, vamos dizer assim, forte, muito séria, há uma tendência, não necessariamente acontece sempre, mas há uma tendência dessa assistência ficar mais falha. Se você também não coloca o processo parapsíquico na questão da interassistencialidade, também vai ficar pela metade. E o processo também da mental somática, porque se você não atinge o mental soma do assistido, quer dizer, se você não ajuda ele a pensar por ele mesmo, essa assistência muitas vezes pode virar uma TACOM, ou seja, ela pode ser a curto prazo. Você pode ajudar a curar ali uma dor de barriga, mas às vezes a pessoa não sabe como evitar essa dor de barriga amanhã. Então eu considero esses três elementos como sendo assim essenciais para o desenvolvimento parapsíquico. Então, voltando à ideia, quem já tem essa manifestação hoje, necessariamente já desenvolveu isso no passado. Então, essa autorretrosenha a própria pessoa criou em função das retropriorizações na área da saúde, ajudando os outros, ajudando muitas vezes as pessoas a se sentirem melhor. Eu comento aí do processo de soerguimento, quer dizer, você ajudar a pessoa a levantar, ter mais ânimo, ver a vida com outros olhos. Então, essa experiência adquirida ajuda a pessoa a entrar nessa linha da interassistencialidade mais avançada. Isso aí é muito importante, que chega num certo ponto que ajuda a sobrepujar, a transcender, através das autorretrocognições. E uma outra coisa muito séria, que eu não falo muito aqui,
Eu falo muito em personalidade consecutiva dos outros, mas a gente tem que considerar a sua autopersonalidade consecutiva. Entende? As autopersonalidades consecutivas, quer dizer, a sua. Você diz a pessoa dando continuidade. Fica mais óbvio, fica até óbvio, fica mais evidente cada vez mais. Então, isso aí é a base. Sim, a pessoa dá continuidade àquilo que ela já de vem entrar fazendo. nessa fundamentação, senão não chega lá. Quando o verbete é considerado neutro e por quê? Estou inscrita no curso de verbetografia e me surgiu essa dúvida. Você quer explicar, você? O verbete é considerado neutro quando ele, vamos dizer assim, quando vai abordar o assunto, você pode abordá-lo do prisma cosmoético do prisma anticosmoético, quer dizer, homeostático e nosográfico. Então você muitas vezes tem um tema que ele é eminentemente positivo. Por exemplo, o tema de hoje, ele é positivo. A pessoa se qualificar para ajudar os outros, isso é super positivo. Mas existem assuntos que são neutros. Vamos pegar um exemplo aqui. A pessoa, vamos supor que quer desenvolver algum traço. Esse traço ele pode caminhar para um processo mais positivo ou mais negativo. Por exemplo, a condição da crítica. A crítica ela é uma condição eminentemente neutra. Ela pode ser super positiva, você pode através da crítica ajudar as outras pessoas, mas dependendo de como você fizer, você pode colocar a pessoa num buraco. Você pode acabar com as perspectivas dela. Então, é o que a gente chama do TACAP na cabeça da pessoa. Às vezes você está até com ideias boas, bons argumentos, bem fundamentado, mas o modo como você coloca, o momento, às vezes para a pessoa errada, você muitas vezes vai fazer dessa crítica um veneno. Então aí seria um tema neutro, porque vai depender da sua abordagem, de como você vai conduzir esse assunto, essa experiência. Agora, o melhor na pessoa que está começando e ela que está em dúvida é fazer uma listagem, põe o nosográfico e vai pondo tudo que seja patológico nessa coluna, que possa dizer respeito ou se aproximar, ou ter aproximação simples com aquele tema. E do outro lado, tudo seja homeostático, tudo que seja positivo, predicado, trafor, tudo que seja, isso aí, eu acho que não tem dúvida. No fim ela vai chegar à conclusão do que é dos três. Nunca a pessoa deve ver apenas um item, deve ver os três lados. Como tornar-se uma consciência polímata? Qual a aparência da serenona monja? Isso aqui, ó, a nossa amiga está perguntando tudo hoje. Como tornar-se uma consciência polímata? Você quer responder esse, que o resto aí eu vou ver se eu respondo. O processo da polimatia requer dedicação aos estudos, a um processo de cultura mais ampla, não só restrita, não só especializada numa área. Então, a pessoa que detém o conhecimento mais, vamos dizer assim, avançado em várias áreas do saber. Isso exige dedicação de vários anos. É muito difícil você encontrar uma pessoa polímata com pouca idade. Pode até encontrar, mas isso é mais raro. Porque na polimatia requer também um componente experiencial, quer dizer, da experimentação prática, teática. Então, quando a gente fala de parapolimatia, ainda complica mais em função do processo parapsíquico, multidimensional, que pode estar envolvido nisso. Qual a aparência da serenona monja? A monja depende da situação, como ela aparece. Por exemplo, durante muito tempo eu trabalhei com ela, ela parecia assim, uma matrona, mas com aparência jovem. Agora, isso bem assim, moderna, ocidental. Na base assim de 30 e tantos para 40, por aí. A aparência dela, nas coisas que eu trabalhava com ela por aí afora. Agora, a gente nota que ela tem um rosto, quase sempre ela mantém. É um rosto mais dolicocéfalo, mais comprido. Sabe como é que é? Amplo, comprido, dolicocéfalo. Agora, outra coisa, quando ela morava lá na Espanha, ela aparecia como se fosse mesmo uma espécie de monja, porque ela gostava de usar um turbante, como as coisas dela lá, como se fosse um chapéu, alguma coisa, aquele quadrado dos sufis. Aquilo era muito comum na época, então estava na moda, ela gostava disso. Então a aparência dela parecia toda recortada por aquele
processo. E o cabelo você consideraria mais moreno ou mais... mais moreno, mais acastanhado, por aí, moreno, mais moreno. Agora, qual o trabalho do serenão australino? Que sítios antigos são mencionados em relação a ele? Olha, o australino, ele trabalha com o processo político aqui da base do Cone Sul, essas coisas todas que diz respeito à parte, vamos dizer, austral da situação. Então, ele influi muito na Argentina, no Chile, no Uruguai e nesses países aqui do Mercosul e tudo mais. Ele é uma pessoa que aparece como se fosse uma pessoa assim do tempo. Ele às vezes gosta de andar até sem camisa, aonde ele está. É uma zona mais ou menos rural, na área de Córdoba. Mas ele às vezes não está lá. Ele às vezes vai para outros lugares, principalmente Buenos Aires. Eu já procurei uma vez ele lá, não achei no lugar. E achei depois em Buenos Aires. Ele mesmo deu um jeito de me pinçar para mostrar onde ele estava. Agora, ele é fortão, é um cara enorme. Tórax enorme, grandão e queimado de sol. Ele tem isso. Agora, ele apresenta assim, ter talvez hoje uns 50 anos, por aí assim, mas bem jovem, sabe? Juvenilizado. Agora, esse aqui são os sítios dele. Vocês sabem que Córdoba é o lugar mais bravo da Argentina. O lugar que ele tem lá na zona rural é em Córdoba. Agora, é lá que tem o peronismo, é o povo mais bravo que tem na Argentina, tudo é lá. Agora, ele já ajudou muitos processos de política. Uma das coisas que eu sei que ele fez intervenção foi quando a Argentina estava querendo brigar com o Chile devido à fronteira. Ele então deu um jeito de influenciar o Papa. Como aquele povo lá está cheio de gente fanática e beato, o Papa entrou e conseguiu segurar, mas foi ele que teve a iniciativa disso. Professor, e com as Malvinas também, né? Malvinas, tudo Malvinas isso. Ele segurou para não matar muita gente, mas ele não consegue mudar a cabeça de um lado e do outro. Agora, eles brigam tudo porque parece que lá tem petróleo e outras coisas mais, por isso que tem essa briga toda. Como ter o pensamento retilíneo? O que tem que estudar para ser assim? Você não quer responder essa também, para não ficar tudo por minha conta hoje? Afinal de contas, eu tenho que pôr vocês veteranos funcionando aqui, não posso ser só eu, né? Já estão falando para eu ceder meu lugar? O negócio é esse. Olha, o que acho que ajuda é você primeiro diagnosticar o modo como você pensa. A gente chama isso de metapensenidade, ou seja, você começar a observar o padrão, o jeito, a maneira que você costuma pensar. Você reflete ou você é mais da ação? Você, quando vê, você já está fazendo alguma coisa. Então você costuma refletir, ponderar, excogitar, como se diz, pensar nos seus próprios pensamentos. Existe um artigo da professora Juliana chamado Pensenograma, que justamente ajuda sobre isso. É você fazer a taxologia, a classificação, a categorização dos seus pensamentos. Então você vai só registrando. Não, agora estava pensando no meu processo financeiro, agora no processo afetivo. Não, estava muito preocupado com o trabalho, com a fome. E você vai fazendo esse mapeamento e no final de algum tempo, pode ser 1 mês, 2, 3, você estabelece, você vai ter ali o diagnóstico do que predomina na sua pensenidade. Além disso, você vai ver que muitas vezes você parte de um pensamento para outro muito rápido. Você não consegue manter uma linha e aprofundar aquela linha, que seria o segundo passo. Então você vai querer pensar sobre um assunto com profundidade, ou seja, mantendo aquele assunto por um tempo maior para você poder tirar mais partido disso. Aí você está começando a chegar nessa ortopensenização, nessa retilinearidade. Então, em cima disso, você pode aprofundar cada vez mais. Luiz, você vê que aqui é diferente de Sorocaba. O soro aqui não acaba nunca. Você já viu, né? Pedro. Sorocaba, lá sempre acaba. Aqui não acaba. Não tem jeito. Há um tempo tive o que me pareceu ser uma espécie de projeção consciente, na qual me via lustro fora do corpo. Contudo, o meu psicossoma estava pesado, denso, o que dificultou a locomoção. E também o ambiente estava claro, iluminado, como se fosse de dia. Mas isso se passou durante a madrugada, com as luzes da casa apagadas.
Tais peculiaridades me fizeram duvidar se realmente tive uma projeção consciente. Poderia comentar? Escuta, você já pensou que você poderia estar do outro lado do planeta? Que bobagem é essa? Você tem que pensar nisso, é o processo do hemisfério. Pensa bem nisso, que às vezes te deu foi o confuso horário extrafísico. O confuso horário extrafísico cria muita projeção semiconsciente. Tem isso. Isso aí é um caso para estudar. O senhor contou que já encontrou o mesmo animal de estimação seu, acompanhando ao longo de mais de uma vida intrafísica. Nesse caso, a consciência do animal chegou a fazer uma mudança interespécie, por exemplo, de gato passou para cachorro ou algum outro animal, ou segue por longo tempo na mesma espécie? Olha, no meu caso pessoal, foi o mesmo gato, só que tem que o gato anterior, que foi bem antes da Idade Média, ou não um pouco, ele era um pouco mais forte. O atual já veio mais suave. Agora, o que se passa? Quando ele, lá pelas tantas que eu vi, quando ele estava comigo, ele tinha muito apego comigo. E de uma hora para outra ele transfigurou. Quando ele transfigurou, tudo mudou. E eu comecei a ter ver, isso é influência dos amparadores. Eu comecei a ver o local que eu trabalhava, que eu fazia gárgula. E ele era o meu modelo para fazer a gárgula, o gido felino. Fortão, entende? A cara de felino. Então, isso aí, ele era mais ou menos a mesma coisa, tudo ainda felino. Ele não tinha mudado, não. Agora, há casos desses que eu já acompanhei com outras pessoas que apresentaram na vida mais relação ainda com subhumanos. E, nesses casos, havia uma mistura de diversos tipos de bicho. E outra coisa, a pessoa continuava vivendo aqui e os bichos com ela na casa dela. Agora, todo mundo que tinha um pouco de sensibilidade chegava lá e via que lá era um verdadeiro zootel, quer dizer, um jardim zoológico extrafísico. Ali tinha muitos tipos, mas essa pessoa também, a que eu vi mais, era uma moça muito inteligente, que chegou a fazer até roteiro de novela para televisão, tudo isso. Uma cabeça. E fora de série, uma simpatia. Agora, ela tinha problema da ectoplastia. E para mim, foi a ectoplastia que acabou com ela, que ela caiu numa escada e morreu. Entende? Eu estava viajando, eu estava na Europa na ocasião, o negócio aconteceu. Eu conheci durante muitos anos, acompanhei, estive na casa dela. Agora, você chegava lá e via outra coisa. Ela logo se recuperou, ela está muito bem, senão ela está aqui hoje. Entende? Ela não ressombou. Ela está trabalhando hoje junto com o processo dos cursos intensivos. Ela era espírita, muito minha amiga do Chico Xavier, sabe? Agora, o nome para aqueles que são espíritas, eu posso falar, o nome dela é Wanda Marlene, de Belo Horizonte. Escrevia para a TV lá em Belo Horizonte. Ela está aqui hoje, a energia dela. A Wanda é fora de série. Agora, ela que deve entender os negócios dos devas, aquele negócio todo, sabe? Que ela é desse povo, mas até aqui. Agora, ela tinha um processo de ectoplasmia difícil pelo seguinte, de vez em quando dava estigma nela, sabe? Estigmatização. Então, uma vez eu vi um negócio no nariz dela. Aí eu joguei bastante energia, o troço desapareceu. Devido ao processo tipo para cirurgia, sumiu na hora, mas estava no nariz dela. Ela foi atrás de mim com aquilo. De vez em quando marcavam as coisas assim na pele dela. Ectoplasta mesmo, muito forte. Agora, a casa dela é que era impressionante. Você chegava, você sentia, não, eu estou no meio de uma multidão. Você está entendendo? Não tinha ninguém lá, só você que entrava. E você chegava, era muito bicho. Agora, todos os bichos dela dessomavam e ficavam lá. Se juntava com os outros. Por que isso acontecia, dos bichos ficarem lá? Ficavam lá, ela dava a energia dela o tempo todo, atingia tudo, conservava sempre um ou dois bichos vivos com ela, cuidava daquilo no ambiente. Mas era ela que retinha lá os bichos na casa? A base tudo era ela, era o epicentro, isso é que é o EPICOM. Ela sabia disso tudo. Então ela fazia de Agora, propósito. aconteceu alguma coisa que eu não sei, tudo indica que talvez aquilo ela não tivesse culpa.
que é aquele negócio do jeito que eles me empurram, eles devem ter empurrado a ela, que é um processo de efeito físico, você sabe, pecado, destrutiva. Agora, aconteceu quando eu não estava no Brasil, eu estava fora. Quando eu cheguei, que eles me falaram que ela tinha caído da escada, lá, um local que ela estava, que não era a casa dela, parece, foi outro lugar. Ela caiu e morreu com a queda. Quer dizer, típica de médio de efeito físico, entendeu? Agora, o Chico adorava a Wanda Marlene, todo mundo gostava dela. Ela tinha um círculo de relações enorme, muito inteligente, psíquica, sabe como é que é? Energia mesmo, você sentia. Eu gostava demais dela, fora de série. As sinaléticas pessoais são indicações holossomáticas de interações conscienciais, como, por exemplo, a repetição da observação de um determinado número que se surge em diversas situações e momentos, seria uma sinalética externa à consciência? Sim. Você anota e vai vendo com o tempo. Se tiver interesse, o amparador vai dar as indicações para você. Agora, são indicações não só holossomáticas, não. É da vida humana, dos processos que a pessoa faz, a proex dela, as relações com a rede social, de tudo que ela tem contato, tudo isso tem relação. Estou completando 1 ano e 6 meses de TENEPS. Costumo fazer EV durante o dia, antes e depois da técnica. Dou passividade e sinto exteriorização de energias e desbloqueios muito intensos na cabeça. Sei quando a energia é minha ou do amparador, mas não percebo consciência. Parece estar tudo certo, mas quando penso que limpou, sinto um novo local com bloqueios na cabeça e aí começa o trabalho tudo de novo, sem falar que tenho bloqueios ainda no peito e na barriga. O senhor tem alguma dica? O seu problema é o seguinte: entra em frente, vai em frente, avante com a TENEPS. Pouco a pouco você vai limpando isso tudo aí. Tenha que insistir e tenha confiança em você e principalmente no amparador. Na ProEx é necessário ter sucesso, trabalho e carreira profissional pessoal para poder realizá-la? Não, nada disso, não tem nada que ver uma coisa com outra. Uma coisa boa na questão é o seguinte: é a pessoa ter uma boa ficha, né? Um bom saldo na ficha, isso ajuda, mas o processo de carreira profissional é secundário, o trabalho da pessoa também é, depende da meta, se ela alcançou ou não. Já relatei anteriormente sobre ouvir uma transmissão de rádio em lugar específico da casa, e o senhor me disse que era assédio. Agora, além de continuar ouvindo essa transmissão em qualquer lugar da casa, também estou sentindo há mais de 20 dias uma mão nas minhas costas, do lado esquerdo em cima do pulmão. Isso tem me incomodado bastante, pois é como se tivesse colado nas minhas costas. Faço TENEPS e parei alguns meses por problema de saúde. Agora estou tentando voltar e não consigo devido às intrusões extrafísicas e intrafísicas. O que está acontecendo comigo? Como faço para me livrar dessa mão e retomar minha TENEPS? Isso é assédio mesmo. Seria bom você fazer a evocação do seu amparador de função. Ele vai te dar uma de mão. Você, em primeiro lugar, é você. Segundo é ele, tá certo? Mas olha você, olha bem isso. Gente, eu estou aqui com umas fotos, várias fotos, do Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, que se realizou do dia 9 a 11 de novembro aí em Curitiba. Esse aí, o nosso professor e doutor Juarez Freitas, ele convidou e deu uma cortesia para vários dos amigos nossos participar. Eles gostaram demais do congresso, diz que foi fora de série. E o Celso é que me mostrou aqui essas fotos da história. Foi muita gente, o nível foi muito elevado, olha o tanto de gente havia. Muito sério o congresso. Então vale a pena vocês observar o que é que o professor Juarez faz. Isso aí vai longe, né, com esse trabalho dele. Agora isso aqui é para entregar para o Celso, eu não sei se ele está aí, já chegou, está aqui, viu? Está aqui. Ele já vem ali. Agora, outra coisa. Isso aqui
é um DVD, como vocês estão vendo, do Carlinhos de Jesus, que é aquele da dança, etc. Tal. Ele faz os 10 dias, deu pessoalmente para a Graça, isso aqui com a dedicatória para a Graça, esse DVD dele. Agora, essa madrugada, mataram o filho dele de 32 anos. Está um negócio bravo que saiu na televisão. Então, eu estou falando para vocês, para a gente pensar bem, porque esse aqui é um grande artista, sensível. Agora, perder filho, vocês sabem que pai é duro. Quem entende disso é o Datena, né? E vive falando essa história. De modo que eu estou só falando para vocês, para pensar bem aqui do Carlinhos de Jesus. O negócio foi feio, matar o filho, 32 anos. Agora, eu queria falar uma coisa para vocês, que desde ontem aconteceu aqui, ninguém falou nada, eu fiquei quieto. Geralmente eu faço isso no primeiro, segundo dia, etc. Vocês já viram que tem um outro busto aqui, né? Eu quero apresentar para vocês, para aqueles que não conhecem, um grande amigo aí, o Sigmund Freud, tá certo? Vocês veem o que vocês fazem com ele aí, que é da parapsicanálise, ou da psicanálise. Então, vê o que é que vocês olham bem, ele está aí. Vocês acham que o busto se parece com ele? Isso aí, está parecido. Mais ou menos? Como é que é? Mal mesmo. Olha só. Ele parece estar muito concentrado. Agora está ótimo porque ele não está com cigarro na mão, nem charuto, que eu achava que era a maior burrice dele. Foi isso que deu até o câncer que matou o cara. De modo que viva o Freud, tá certo? Pedro. Pode falar. Pedro, na sinergismologia, a terceira linha é o sinergismo tara parapsíquica, mitridatismo e dispersidade. Esse sinergismo, começando aí pelo tara parapsíquica, esse conceito a gente colocou entre parênteses, arrimo interconsciencial. Em outras palavras, é o quanto de consciências perturbadas você suporta ou o assistente suporta na sua psicosfera sem causar prejuízo, ou seja, sem ele se deixar envolver pela patologia dessas consciências. Então, isso daí, a tendência, por exemplo, no processo da TENEPS é ir aumentando, não só em quantidade, mas às vezes em qualidade, ou seja, às vezes tem uma consciência, mas ela é muito perturbada. Então, os amparadores às vezes deixam e isso vai criando uma espécie de para-imunidade, ou seja, você vê que você consegue suportar condições desassediadoras mais difíceis, mais críticas, e ao longo do tempo isso vai te dando essa imunidade, e lá, num tempo maior, é o que deve acontecer com o desperto. O ser desassediado permanente total é justamente aquela consciência que, paradoxalmente, vive assediada, mas não sofre influência desses assédios. Então, onde quer que ela vá, ela está fazendo esse desassédio. Então, eu vejo isso como sendo um caminho, um crescendo na realidade. Quanto mais a gente investir nisso, mais a gente vai desenvolver essa para-imunidade, e o processo da TENEPS eu vejo que é crucial nisso. Muitas vezes os amparadores têm essa visão mais assim de conjunto do que a gente, e eles sabem quem que eles vão trazer, quais os efeitos que isso pode causar no tenepsista. Então eles tentam ajudar nesse sentido. Se a gente souber tirar partido, ou seja, muitas vezes conter determinados trafares, saber, vamos dizer assim, segurar a onda, como a gente coloca, não perder as estribeiras, ter paciência e assim por diante, isso vai qualificando cada vez mais o nosso processo interassistencial. Então eu vejo isso como um sinergismo, ao mesmo tempo como um processo crescente. E no final ali da dispersidade a gente colocou a refratariedade instantânea, porque chega num ponto que mesmo assédios mais sérios, de mega assediadores, não conseguem, vamos dizer assim, promover essa influência. Então, a vulnerabilidade, no caso aí do assistente, vai ficando cada vez menor. Da tara para o mitridatismo, o que acrescenta aqui? Acrescenta porque você vai formando neosinapses. Então, muitas vezes você percebe que você está, vamos dizer, iscado, como se diz na prática, ou seja, você está funcionando como uma isca lúcida de um determinado padrão de consciência ou consciências, e o ideal aí é tentar
procurar saber a causa disso, da onde você escou. Foi de um encontro, foi de uma interlocução, uma aula, uma leitura, um verbete que você escreveu. Tentar saber a origem dessa consciência, se é homem, se tem um paravisual de mulher, se é uma criança, e qual é a demanda, vamos dizer assim. Por que ele está ali? Tem alguma queixa, tem alguma reclamação, alguma crítica? Isso então vai fazendo com que você tenha sinapses. Essas sinapses, elas repercutem no holossoma inteiro, e você vai aos poucos adquirindo essa autoconfiança maior. E vamos dizer assim, aquela doença que te afligia, ou seja, aquilo que você não conseguia suportar há muito tempo, muitas vezes a gente, vamos supor, tinha que sair correndo para o banheiro, às vezes você tinha dor de cabeça, às vezes você até ficava obnubilado, aquilo não te pega mais. Então isso aos poucos vai causando essa imunidade, ou seja, você vai suportando determinados padrões mais patológicos sem se alterar tanto, você consegue ficar equilibrado mesmo apesar da presença dessas consciências. Então é um processo, vamos dizer assim, parafisiológico. E na página 13, trinomiologia, esse último trinômio aqui, o trinômio paratoponímico, pombal, pandeiro, interlúdio. A gente colocou até, recentemente o professor Val trouxe um verbete do dicionário relacionado a essas comunex. Por quê? Porque nessas comunex, pelo que a gente já discutiu aqui na tertúlia, são comunex relacionadas ao processo assistencial. Então, quem está lá, ou está fazendo assistência, ou está sendo assistido. Então, no caso do verbete do conscienciatra, nessa vida, a personalidade que já, vamos dizer assim, domina esses trafores, esses talentos, normalmente, no nosso caso da conscienciologia, pode ter passado por lá e feito essa vamos dizer assim, teve esse currículo, ou seja, teve essa experiência, teve esse know-how extrafísico para poder chegar aqui e já conseguir dominar essas condições. Então a gente chamou atenção para isso, não só em função da pré-ressoma do momento anterior, que muitas vezes tem essa condição, como também do intercâmbio. A gente estava comentando dessas consciências, às vezes assistidas, patológicas, que têm relação muitas vezes conosco nessa vida. E o intercâmbio com essas comunex funciona de modo prático. Então, muitas vezes, no caso do conscienciatra, às vezes da UFIEX, a consciex pode ser encaminhada para uma dessas comunex, se for o caso, se ela estiver bem, se for o caso dela, por exemplo, pensar num curso permissivo, ou mesmo para outras comunex. Então, eu vejo que o trabalho do assistente aqui, da Consim, assistente, tem uma inter-relação muito grande com a paraprocedência, por um lado, da onde ela veio, principalmente se for na área da saúde, a gente sabe que nessas comunex tinha determinados ambientes relacionados à paraclínica, à paramedicina, e, por outro lado, também é o processo posterior, ou seja, de encaminhamento dessas consciências que, porventura, estejam sendo tratadas atualmente. Pedro, aqui, só uma última, que é o binomiologia, esse binômio ectoplastia megaterapia, eu entendo ele, mas qual o limite dessas terapias em função da ectoplastia? Eu vejo que a ectoplastia, ela ajuda, ela é uma ferramenta, ela pode ser fundamental no processo de desassédio. Quando a gente coloca a multidimensionalidade na assistência, tem que entrar esse processo energético. E se for um processo energético mais denso, melhor no sentido de ser mais eficiente. Porque quanto mais alterada, quanto mais patológica é a consciex, mais adstrita ela está a essa dimensão, mais paratroposférica ela é, mais ela se manifesta como se fosse uma consim. Então é como se a gente tivesse que lidar na mesma moeda. Então a ectoplastia permite essa efetivação assistencial. É lógico que tem que saber usar, como tudo, dependendo da dosagem, ela pode muitas vezes ajudar para um lado, mas pode também prejudicar se não for bem utilizada. Tá ok, obrigado. Pedro, aqui no B. Pois não? Aqui, em primeiro lugar, eu queria saber assim, por que você colocou essa linha profissional e não assim a terapeuta de um modo geral? Porque a gente considera que a medicina abrange
em termos assim de cosmovisão, um universo terapêutico maior, até do ponto de vista intrafísico legal, porque você estuda mais, você tende a se especializar mais. Então há uma tendência disso, vamos dizer, ajudar mais no processo assistencial. Obviamente isso não exclui que outras linhas sejam assistenciais e muitas vezes até mais eficazes do que a própria medicina, vai depender de cada caso. Mas a gente quis traçar uma linha, um crescendo, principalmente no processo evolutivo, considerando o passado. Então muitas vezes nós lidamos com o processo assistencial de várias formas no passado, mas se a gente pudesse sintetizar numa forma, a medicina hoje é uma das maneiras mais, vamos dizer assim, reconhecidas em termos de processo assistencial. Então a gente fez essa opção em função principalmente disso. Segundo lugar, ali na página 12, no final, neossinapsologia, a última ali. A doação de neuroectoplasma do assistente predispondo à criação de neossinapses no assistido. Como a gente estava comentando anteriormente com o Arlindo, muitas vezes o modo, seja da Consim ou da Consciex, raciocinar, é um modo muito viciado, é um modo perturbado, vamos dizer assim. Então esse esquema disfuncional, como se comenta muito hoje em dia, muitas vezes para a pessoa conseguir sair daquele bloco, é necessário haver essa intervenção mais séria do ponto de vista sináptico. E isso, para acontecer, você precisa também dessa ferramenta, dessa energia tão densa como o próprio soma, para ajudar a reorganizar essas sinapses. Muitos cursos de campo, pegando o caso do ECP2 como exemplo, visam, na realidade, esse objetivo, dentre outros, ou seja, você ajudar a fazer uma intervenção mais séria no coronochakra, ali dos alunos, dos assistidos, com esse objetivo, ou seja, ajudar a reorganizar as sinapses. Então, muitas vezes, pensamentos disfuncionais, como eu falei, patopensenes, modos de raciocinar não tão positivos e produtivos, quando a pessoa começa a raciocinar depois de uma intervenção como essa, ela começa a ver que fica mais fácil dela ter novas ideias, considerar outras hipóteses, ver a vida com outros olhos, se a gente pudesse resumir assim. Então essa é uma das principais intervenções que eu considero assim mais prática e mais eficaz, porque você muitas vezes vê o resultado no curto prazo. E se a pessoa levar isso a sério, no sentido dela, por exemplo, reperspectivar as metas proexológicas depois de uma intervenção como essa, ela vai ver que muitas vezes ela vai conseguir colocar isso em prática mais facilmente ou com menos, assim, demandando menos esforço do que antes de uma intervenção como essa. E se você atua, vamos dizer assim, na cabeça, onde o controle é decisório, você percebe que a repercussão ela é muito mais séria, mais eficaz. Então é nesse sentido. E a última ali, agora na página 13, na binomiologia, no último binômio ali. Heterogratidão e autogratificação, por favor. O que eu observo? Quando você passa por um processo de interassistencialidade, seja como assistente ou como assistido, há uma tendência de você desenvolver uma sensação de dever cumprido. Essa sensação de dever cumprido, no caso do assistente, é que eu estou chamando aqui de autogratificação. Muitas vezes você não pensou nisso, você não está esperando por isso, mas é natural que aconteça. Então, às vezes, depois, vamos supor, nesse caso de um curso de campo, próprio caso aqui da tertúlia, você entra num processo, às vezes, de euforia, de primener, dependendo do caso, e você se sente grato ao trabalho que você fez, e isso envolve também as consciex, é lógico. E os assistidos, no caso, quando você recebe assistência, você desenvolve essa gratidão pelas consins e consciex que foram responsáveis pelo trabalho. Então eu vejo que isso caminha junto, talvez até se potencialize essas sensações, esses sentimentos e promovam isso em cada caso, né, em cada lado da coisa. Em neossinapsologia, página 12, primeira linha, poderia esclarecer sobre os extrapolacionismos parapsíquicos permitindo neossinapses interassistenciais?
Sim. Os extrapolacionismos normalmente são manifestações de experiências que não são habituais. Muitas vezes elas são condições mais avançadas do que nós estamos manifestando, experimentando no dia a dia. Muitas vezes é uma amostra grátis, é um aperitivo de uma condição mais avançada. Então, quando você manifesta esse tipo de condição, normalmente patrocinada pelas consciex, pelos amparadores, isso faz você pensar. E ao fazer você pensar, você vai começar a articular sinapses de modo diferente. Você vai tentar entender o que aconteceu com você, por que isso aconteceu com você, por que foi nesse contexto, por que os envolvidos foram essas consciências e não outras. Então, todos esses derivativos, esses dividendos do extrapolacionismo fazem com que a gente pense de modo novo, de modo diferente. E aí vem as neosinapses. Sou estudante de medicina e gostaria que o professor Pedro falasse um pouco sobre o processo assistencial dentro da radiologia. A falta de contato direto com o paciente causa algum incômodo? Como o professor Pedro percebe o amparo extrafísico nessa área de assistência indireta na medicina? Eu vejo que a radiologia ela é uma área ampla. Você trabalha com os aparelhos e com os doentes. Em determinados aparelhos você trabalha direto com o paciente junto com você, por exemplo, a ultrassonografia, a ecografia de modo geral. Em outros aparelhos você trabalha à distância, por exemplo, às vezes é um técnico que faz o exame de raio-x, de tomografia, de mamografia e assim por diante. Então, muitas vezes na minha formação, essa era uma ideia que era muito veiculada. E até certo ponto ela era mais real no passado, porque não havia tantos aparelhos como existem hoje. E o radiologista, basicamente, ele laudava raio-x, alguns exames contrastados, mamografia, e ficava mais ou menos por aí. Na década de 80 para cá, houve esse boom tecnológico que permitiu o desenvolvimento desses aparelhos, e principalmente na ultrassonografia você tem ali um contato muito grande com o doente, um contato mais aprofundado, porque o exame demora mais, muitas vezes, do que uma consulta médica. Você faz esse exame no ambiente escuro, o que propicia o acoplamento áurico, o que propicia você perceber todo o contexto extrafísico, multidimensional dos doentes, e é um processo que exige muita proatividade. Lembrando aí do verbete de ontem, porque você faz o exame e muitas vezes você já tem que chegar em alguma conclusão. Se existe algo de errado ou não e o encaminhamento que você vai dar, principalmente para o médico que solicitou o exame. Então eu não encaro hoje, pelo contrário, eu acho que é uma área muito rica no sentido de você poder interagir com os pacientes e, além disso, você ajuda não só esses pacientes, mas também ajuda os médicos que estão solicitando esses exames. Então eu não, vamos dizer assim, acho que teria essa dificuldade, pelo contrário. Adota uma dieta óvulo-lacto-vegetariana desde os 7 anos de idade. No capítulo 314 do livro 700 Experimentos, o professor cita a dieta vegetariana como inimiga do cérebro e prejudicial à memória. Quais os elementos faltantes na dieta vegetariana afetando o cérebro? O mesmo acontece na dieta óvulo-lacto-vegetariana? Pode ser adotado algum tipo de suplementação alimentar nesse caso? Não, o que eu quero te dizer é o seguinte: não é bem o processo da dieta em si, é o problema da vida da pessoa em si. Eu acho que nós não temos doentes, nós temos o doente separado, cada um é diferente do outro. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, você, tudo indica que você está bem, que você começou com a mesma dieta desde os 7 anos, agora eu não fui. Eu fui criado com carne de porco. Agora, o que se passa? Eu era contra aquele negócio do porco, porque eu tinha que ajudar a fazer a banha através do tocinho. Lá em casa tinha as prensas para fazer aquilo. Eu não gostava de ver eles matarem o porco lá no quintal lá de casa. Agora, tantos e tantos meses tinha que fazer aquilo, porque lá, na pobreza que havia naquela ocasião, era a porcaria que mandava em todo mundo, não tinha outro jeito. Então, eu devo aos porcos a minha sobrevivência. Mas
Quando chegou mais ou menos lá pelos meus 20, 22 anos, eu examinando aquilo tudo, já conto o negócio, falei assim, não, eu agora não como mais nada que seja carnívoro, eu vou ser vegetariano. Aí eu comecei assim, vocês sabem, eu sou determinado, quando eu faço mesmo. Agora chegou mais ou menos 2 anos e meio, eu um dia quis lembrar como é que era o algarismo 8. Eu sabia que tinha um 8 depois do 7, mas não sabia como é que escrevia. Então eu falei assim, gente, eu estou doente, estou ficando doido. Esqueci como é que era o 8. Sabe o 8, que é esse negócio do infinito em pé, né? Eu não lembrei o que era. Aí eu falei assim, então eu estou doido. Preciso examinar por quê. Aí comecei a examinar tudo. E a conclusão foi uma única, era a dieta vegetariana. Eu tinha deixado desde pequeno, comendo com carne, aquela coisa toda, o negócio afetou meu cérebro e a minha memória. Eu demorei 5 anos para recuperar minha memória, até ela ficar mais ou menos do jeito que era. Agora, é lógico, não voltei a comer muita carne vermelha, nem nada, muito embora eu coma. De vez em quando, aqui mesmo eu como, devido à dificuldade nossa, porque eu não posso estar dando trabalho para os outros, para estar fazendo minha comida toda hora. Então, eu como, mas relativamente. Eu prefiro, por exemplo, mais peixe, às vezes eu como frango. Mas agora, às vezes eu como uma ou outra coisa, devido aos pratos que existem, dentro da situação que ainda tem carne vermelha. Agora, o que se passa? 2 anos e meio eu perdi a noção do 8. 5 anos depois eu recuperei minha memória do jeito que ela era antes. Isso foi antes dos 30, entende? Agora, por exemplo, ultimamente, devido a tomar remédio demais, e eu não posso tomar, por exemplo, ginkgo biloba, que estava me ajudando, porque ele interfere em outros remédios que eu tenho, e aquilo ataca outras áreas aí e sistemas, eu não tenho a mesma memória muito boa do jeito que eu tinha. Eu estou esquecendo uma coisa ou outra, etc. Tal. É tanto que eu aumentei o nível das minhas anotações e apontamentos, porque isso aí compensa o processo da memória. Agora, não tenho uma memória de julgar fora ainda, sabe? Parece que não, mas não é aquela, não se faz mais memória como antigamente no meu caso, entende? Então, no seu caso aqui, você tem que olhar como é que está a sua memória. Com a memória você vê as outras qualidades e faculdades mentais que você tem. Eu sempre olho através da memória. Se a memória começou a falhar, o resto das faculdades da pessoa vão para o espaço. Eu sei que eu passei por isso entre os 20 e os 30. E olha, foram 5 anos de atividade. E eu ficava lá chupando o dedo. Não era fácil aquilo, até recuperar não foi fácil. Por isso que eu dou muito valor para a questão de memória, de dieta, de carga horária de sono. No seu caso, você precisa ver se te falta alguma coisa ou não, porque às vezes você está tudo bem. O problema é ver se a pessoa estava habituada, na hora que muda o metabolismo, afeta tudo. E os neurotransmissores, vão para o espaço. Uns 6 neurotransmissores básicos que tem aí, tipo endorfina, dopamina, entende? Desse tipo, serotonina. O senhor conhece algum animal que passou da fase animal para a humana? Não, diretamente não, ainda não fui apresentado. Desde a adolescência, algumas vezes sonho com uma mulher alta, branca, de cabelos escuros, que parece uma amazona, de muita familiaridade positiva. O senhor conhece alguma consciência assim? Uma mulher alta, branca, de cabelos escuros? Não. Eu conheço o contrário. Mulher alta, branca, de cabelo branco. Que é aquela que eu falo, que a Heliótese é desse jeito. A Heliótese é fora de série. Ela é uma força presencial dela, dá um impacto em qualquer um. Agora, parece com a dona da televisão, que eu não vi mais a dona. Eu quero marcar lá o dia que aparecer, mas ainda não deu. Agora, vocês sabem que eu é que dei o nome nela de Heliótese. Heliótese é o Pinus Heliótese. Pinus quer dizer pinheiro. Vocês sabem o que é pinheiro com essa situação toda. Por exemplo, aqui nós temos a tuia, desse tipo, tuia ocidentalis. Essa dona que faz aquele bloco assim,
Isso aí é tipo da família dos pinheiros. Vocês sabem que o pinheiro, ele aguenta todas as estações. Há uma tendência da eternidade com ele. Existe até processos folclóricos, sagas, etc., sobre o problema de pinheiro. Eu ainda estava vendo esses dias um filme que eles estavam falando justamente disso, sobre os pinheiros. Você está entendendo? Um dos personagens do filme dizendo sobre a eternidade, e aquilo com muita unção, muita veneração pelo processo do pinheiro. Entende como é que é? No lugar deles. De modo que é uma coisa para se pensar. Ela gosta disso, tem força presencial, deve ter seus motivos. Você está entendendo? Que é o problema da botânica, né? E a parabotânica. É um problema para pensar. Pedro, aqui na página 13, por favor. Paradoxologia, o terceiro. O paradoxo de o ataque paraterapêutico poder desencadear a agudização do autoparapsiquismo. Essa é uma verpom, né, da Conscienciologia, tem um verbete chamado ataque paraterapêutico, se não me engano. E o que ocorre? É aquela situação que o Sovaldo muitas vezes comenta de ele estar, por exemplo, trabalhando durante a madrugada e perceber que tem que fazer um trabalho assistencial ali, porque os amparadores trouxeram essas consegues para serem atendidas. E muitas vezes são consegues muito alteradas, são mega assediadores. E o que acontece depois disso? Muitas vezes é o que se chama de dividendos. Há uma agudização do parapsiquismo. Então, muitas vezes você fica mais descoincidente, o seu parapsiquismo aumenta, você, muitas vezes, em função daquela assistência, tem uma retrocognição. Enfim, qualquer modalidade parapsíquica pode ser potencializada em função de um trabalho agudo ali, de uma exigência aguda em termos energéticos, porque envolve o processo de ectoplasmia. Então é um paradoxo em função disso. Apesar de você estar recebendo um ataque, um processo assistencial que teoricamente vai te demandar, você vai ter que doar muito, você tem essa contraparte posterior que é muito positiva e muitas vezes pode até se configurar num extrapolacionismo. Então, no caso do conscienciatra, ele vivencia isso com certa regularidade. Por isso que a gente chamou atenção para isso. Obrigada. Pedro, João Luiz aqui na definologia você botou a palavra ofexológica. Eu queria fazer duas perguntas para ti. Uma, se é sua meta pessoal ter um OFEX nessa existência, e se for, se existe um planejamento concreto que tu poderia nos contar e falar alguma coisa. Esse é o sonho de consumo. Se eu sair dessa vida com uma OFIEX, eu estou bem. Respondendo a sua pergunta, seria uma meta, sem dúvida. Em termos de planejamento, a gente tem lá em casa, a gente comprou um quadro e colocamos lá proexograma, eu e a Cris. E a gente dividiu os anos que faltam para atingir pelo menos 20 anos de TENEPS. E até lá a gente está procurando fazer o dever de casa, que principalmente é investir no processo da TENEPS. Eu vejo que a TENEPS ela é fundamental não só para o FIEX, como é lógico, mas basicamente para uma série de outras manifestações, principalmente em termos, por exemplo, de epicentrismo. Então, as pessoas que me perguntam o que me ajudou, o que elas poderiam fazer para desenvolver o epicentrismo consciencial, no meu caso, eu vejo que foi olhar para a TENEPS, olhar com calma, você muitas vezes não acomodar, não ter a TENEPS como se fosse um processo de funcionalismo público, ou seja, que você vai lá, bate o cartão todo dia e pronto. Você cada vez mais colocar aquilo que se fala comumente, a TENEPS como sendo o centro do seu cotidiano. Enfim, você procurar olhar para a TENEPS sempre de modo diferente e tentando registrar todas as ocorrências que não são usuais, as ocorrências diferentes, os extrapolacionismos, o processo da afinidade com o amparador, tentar identificar esse amparador. Por exemplo, no meu caso, o que já houve em termos de manifestação nesse sentido, foram projeções lúcidas dentro da própria TENEPS, fazendo assistência e percebendo a presença do próprio amparador. Então eu vejo que isso, no caso da UFIEX, é como se fosse um extrapolacionismo, porque você já começa a pensar como deve ser a manifestação da UFIEX, casando aquilo que você já sabe na teoria, com essa, muitas vezes, vivência, às vezes simples, não tão avançada, mas muito contundente e que faz você pensar.
Então, nesse caso, considerando também que os amparadores, teoricamente, teriam esse interesse, a gente coloca essa meta. Ok? Mas, assim, esse verbete eu considero ele, acho que eu já falei aqui no início, como sendo um verbete prescritivo. Se eu conseguir essa condição para daqui a 1 ou 2 vidas, está de bom tamanho. Tá bom, obrigado. A ideia é entrar nessa linha, né? Pedro, letra B aqui em cima. Pois não. 2 perguntas. Você trabalha com máquina de IRM? De ressonância, você disse? Trabalhou? Sim. Já. Você percebe ou percebeu alguma alteração, alguma mudança na tua psicosfera em função do campo eletromagnético que é intenso? Né? Que ele não bombardeia necessariamente só a pessoa que está lá no tubo, né? Não, ali existe uma blindagem, então quem não está ali, teoricamente não sofre com esse bombardeio. Então só quem está sendo submetido ao exame é que está sob influência do campo magnético. A gente faz muitas vezes teste dentro e fora da sala de ressonância e você percebe que ele não tem influência. Então não sei se eu vou conseguir responder a sua pergunta em função disso. Eu estava pensando até mesmo do nível porque a gente tem um campo eletromagnético em volta do nosso soma, né? Nós somos feitos de átomos, então... E basicamente a IRM ela faz o quê? Ela alinha os íons da água do organismo e quando elas voltam para a posição original, quando é desligado o campo, essa imagem, essa energia captada é transformada em imagem, né? Exatamente. Eu fiquei pensando até que ponto isso interfere de modo somático e até mesmo na psicosfera da pessoa. Eu não sei se você teve alguma experiência do ponto de vista parapsíquico quando estava fazendo algum teste desses. Não teria. Existem os testes medicinais, né, que não se considera que teria esse efeito tão sério assim, que o custo-benefício vale a pena você continuar a fazendo. Mas sem dúvida você entra num mega ímã, é um magneto enorme, isso aí altera totalmente a sua, vamos dizer assim, o seu ambiente interno, a sua homeostasia, mas que não causa nenhum processo patológico. Então, eu não saberia te dizer, não fiz nenhum experimento, por exemplo, com arco voltaico antes e depois para saber se teria alguma alteração mais séria. Ok, obrigado. Pedro, na página 12, na 5ª linha, na parafatologia, você comenta ali a descoberta extrafísica da própria identidade extra através dos retroassistidos. Como seria exatamente essa técnica? Eu acho que essa condição até certo ponto, natural. Por exemplo, na intermissão, se você começa a observar que você está sendo chamado, designado por um determinado termo, e você lembra de uma determinada vida em que aquele codinome, aquele apelido, aquela denominação bate, e você sabe o porquê daquilo, você começa a juntar as pontas. Então, a gente tem o exemplo do professor Valdo no caso do Zéfiro. Então, você vê há quantos séculos que já não há essa, vamos dizer assim, esse reconhecimento. Muitas vezes, para uma assistência prestada, vamos supor, 1 milênio no mínimo, e há aquela manutenção. Então, quando há o reconhecimento, a localização daquela consex que te ajudou num contexto muito sério no passado, você às vezes fixa aquele termo, aquele tempo, aquele ambiente. E isso vai fixando, junta 1, 2, vários, dezenas, centenas de consciex que foram atendidas, isso vai fixando uma determinada identidade. Então é nesse sentido, você extrafisicamente pode passar por isso, seja projetado, que eu acho mais difícil, principalmente na intermissão. No caso aqui do verbete, por que a gente comentou isso? Porque quem já é muito da área da saúde, muito da área da assistência, deve ter algum nível de identidade extra cosmoética. Não sei se eu te respondia, né? Não, acho que ficou claro, sim. Na linha seguinte ali, você falou das cirurgias invisíveis, você não quis colocar as paracirurgias invisíveis. Justamente para chamar a atenção, o processo da invisibilidade sendo extrafísico, né? Para chamar a atenção, porque é um termo que está se usando mais. O professor Hernandes falou muito de paracirurgia e de cirurgia invisível aqui. Porque invisível também no sentido de não, vamos dizer, competir ou de ser até mais avançado do que as cirurgias mediúnicas, que envolvem até certo ponto um escarcéu, né? Um processo de muito
de parafernália mesmo, para chamar a atenção e até certo ponto impactar quem está sendo submetido ao procedimento. Emocionalmente a pessoa fica impactada. E por outro lado você tem muitas vezes cirurgias que a pessoa às vezes nem percebe que passou por ela. Então nos cursos de campo, e você é uma das pessoas que acompanha muito, né, os ECP2, a gente observa, você pode ter já notado que pessoas passaram por isso, muitas vezes não precisou de todo daquele arsenal. Então, no caso do conscienciatra, a gente observa que é uma realidade. A própria TENEPS já provoca esse tipo de interação, né? Eu acho que ela prepara, e dependendo do caso, pode até o próprio tenepsista passar por isso, né? Muitas vezes os amparadores vão preparando determinadas intervenções. Por exemplo, teve uma pergunta aqui nesse sentido. Às vezes o tenepsista tem um bloqueio crônico, um bloqueio energético crônico, e os amparadores podem ir trabalhando nesse sentido em várias etapas, no sentido de ir promovendo essas cirurgias para ir melhorando o funcionamento daquele chakra. Ok. Estou assistindo esta aula online pela primeira vez, além de ainda estar aprendendo a lidar com o computador. Essa pessoa é 2 vezes jejuna, né? Bijejuna. Depois de 62 anos, estudo é novo para mim. Olha, parabéns, você ainda não entrou na terceira idade. Você tem mais 3 anos para dominar isso tudo. Fui médium, frequentei centro de Umbanda, li muitos livros espíritas. Entretanto, estou sempre em busca de algo mais, sem interferência de religiões, e acho que agora encontrei. Gostaria de saber por onde começar. Tem a matéria em livro? Sabe falar com ela sobre os processos? Fala para nós sobre qual que é o www, o site, é o mesmo lugar que ela acessa aqui, e os 2 livros que eu falo. Você sabe quais são os 2? No próprio site da Tertúlia tem aí informações sobre as instituições conscienciocêntricas, informações sobre os livros, né, chama Nossos Livros, e se não me engano está do lado esquerdo aí do site, você pode procurar, né, os tópicos, você vai encontrar essas informações. E o livro introdutório, né, inicial, é o Nossa Evolução. Né, é um livro feito à base de perguntas e respostas, tem todos os conceitos iniciais da conscienciologia e projeciologia, então você seria mais indicado esse primeiro livro. Tem também o que é a conscienciologia, que é um livro também introdutório, pequeno, para falar, explicar com calma o que é essa ciência mãe, porque na verdade a conscienciologia é a ciência da consciência, e a partir dela tem uma série de especialidades, assim como a medicina tem também uma série de especialidades, e toda a ciência, né? E tem também o Projeções da Consciência, que é um livro que é um diário projetivo, com uma série de experiências fora do corpo, que o professor Valdo Vieira escreveu. Foi o primeiro livro dele, onde ele já está ali anunciando, né, a ciência sobre a experiência fora do corpo, que é a projeciologia, e também a conscienciologia. São 60 relatos de experiências projetivas. Então, eu acho que esses 3 livros seriam os iniciais para você começar a compreender a conscienciologia. Em Paradoxologia, página 13, terceira linha. Poderia falar sobre o paradoxo da cosmoética destrutiva interassistencial e dar um exemplo? Isso é um paradoxo, porque muitas vezes você, para fazer assistência, você tem que destruir as bases, se elas forem anticosmoéticas, se elas forem erradas, nosográficas. Você precisa destruir para você deixar crescer condições mais sadias, sem tantas interveniências espúrias. Então esse é o paradoxo. Você muitas vezes precisa destruir, é como na medicina, muitas vezes, para você tirar um abscesso, muitas vezes você tem que lavar, até deixar o sangue sair puro. Não pode mais ter nenhum tipo de, vamos dizer assim, de contaminação ou de aspecto purulento. E isso às vezes é chato, às vezes dói, às vezes a cirurgia precisa ser mais profunda, dependendo do caso. Então, a metáfora vale para o processo, muitas vezes, de ideias. Às vezes a pessoa vem com o que a gente chama de boca torta. Ela quer sempre dar, aí, dando o exemplo que você pediu, ela quer sempre dar um desconto. Por exemplo, no caso,
A pessoa tem uma base religiosa e quer manter essa base religiosa e ao mesmo tempo estudar a conscienciologia. Não vai dar, são coisas díspares, são coisas totalmente diferentes. Uma admite a crença, a outra é totalmente da descrenciologia. Mas a pessoa às vezes não quer fazer essa destruição daquilo que ela considera como sendo um valor ou valores pessoais. Mas se ela não fizer isso, se ela não cortar na carne, se ela não olhar seriamente para essas autoconvicções muitas vezes antigas, defasadas, que muitas vezes ela herdou de outras vidas, ela não vai conseguir, vamos dizer assim, progredir de modo mais profícuo com essas ideias. Então é preciso avaliar quais são aquelas autocorrupções que nós temos em que nós as mantemos em função de ganhos secundários. Porque muitas vezes é aí que dificulta a melhora, a progressão, a reciclagem mais séria. Então, por exemplo, eu sempre comento que, se não me engano, em 2003 para 2004, eu resolvi, em função de uma experiência específica que eu tive, que eu considerei vexaminosa, eu procurei passar em todas as áreas da minha vida esse crivo da cosmoética destrutiva e procurei ver quais eram as áreas que, por algum motivo, eu ainda estava mantendo uma situação de zona de conforto anticosmoética. E identifiquei determinadas áreas e procurei mudar, procurei fazer essa cirurgia. Isso é muito bom porque muitas vezes você também renova as suas companhias extrafísicas. Aqueles que a gente chama de guias cegos, aquelas consciências que querem bem para você, mas que não têm discernimento. Elas é que procuram ajudar a manter o status quo passado, defasado. Então, nesse caso, é preciso olhar de modo sincero para as intenções pessoais e ver o que a pessoa quer com relação a essas ideias e ela planejar essa virada de mesa. O conscienciatra, ao invés de médico ou fiexista, poderia ser apenas um psicólogo ou fiexista ou consciência-terapeuta? O termo se restringe só ao médico? Você pode ter psicólogos e várias outras formações com o FIEX, eu acho que a assistência vai caminhar de modo muito positivo. O problema da ideia aqui, aí a gente vai entrar num processo de, vamos dizer assim, até da etimologia, é que essa terminação atra, ela designa médico. Então você tem o pediatra, o psiquiatra, o geriatra. Então no caso a gente fez essa analogia com a medicina e com a condição do sufixo atra, então você necessariamente tem que ser médico em função disso, senão a gente teria que denominar ou escolher uma outra palavra para expandir ou para explorar essa ideia. Eu acho que podem existir outras condições. No caso, a gente precisa limitar a ideia. Então, no conscienciatra, a gente tem que englobar o universo da medicina em função disso. E aí, para não ficar só na medicina, como eu comentei, a medicina ela é limitada exatamente por isso, porque ela não considera o parapsiquismo e ela não considera, muitas vezes, os benefícios do processo da polimatia assistencial, ou seja, da polimatia lúcida com fins assistenciais. Então, foi por isso que a gente limitou o verbete nessa tríade, nesse trinômio. As defesas dos verbetes podem ocorrer primeiramente no plano extrafísico? Olha, em tese não é bem assim, né? Porque o processo, a defesa que é feita dentro dos critérios e estilos natural que foram construídos através de décadas para fazer a enciclopédia da conscienciologia. Agora, a partir do fato de que a conscienciologia e a própria enciclopédia da conscienciologia são caricaturas ou arremedos ou uma tentativa de colocar nessa dimensão o curso intermissivo com toda a realidade que ele expressa, então uma pessoa pode ter defendido essas ideias extrafisicamente, mas não dentro desses recursos, com todas as sessões que nós temos, a verbetografia que está aqui, que eu demorei anos junto com vocês para construir, na minha condição de organizador, de modo que não é bem assim. Agora, outra coisa também, dependendo daquilo que a pessoa fez em vidas anteriores, por exemplo, a última vida anterior ao curso intermissivo, aquela atrasada ou retrasada, ou aquela penúltima ou última da pessoa,
pode estar dentro daquela área que ela depois seleciona um verbete aqui da enciclopédia dentro dessa área. Então, isso também pode ser. Mas agora, estritamente, que a pessoa defendeu o verbete do plano extrafísico, neca. Isso não existe. Never. Pedro, aqui na página 12, na parafatologia, terceira linha. A raiz benigna do alto temperamento gerando frutos policármicos. Você podia falar um pouco? No processo do temperamento, naquilo que eu já estudei, assisti aqui nas tertúlias, a gente vê que existe como se fosse uma predominância. Ou o temperamento ele é predominantemente mais positivo, homeostático, ou ele é mais nosográfico. E aí, por que a gente colocou isso aqui? Porque a consciência ao longo da evolução, essa é a minha hipótese, que vem trabalhando muito com a assistência, ela tende a burilar mais o próprio temperamento, em função de ver muitas vezes o sofrimento das outras pessoas, se colocar no lugar delas, fazer aquilo que a gente comentou do processo do mitridatismo. Isso tudo faz os assistentes pensarem de modo diferente, ao se colocar na posição dos assistidos. Então, essa consciência que chega hoje, vamos supor no dia de hoje, na data de hoje, com esse, vamos dizer assim, cabedal de possibilidades traforísticas assistenciais, eu considero que ela já tem essa raiz benigna e que isso já venha de muito tempo. Então, foi por isso que a gente pensou essa condição. E, por outro lado, também, quem muitas vezes considera que ainda não tem essa predominância benigna, eu acho difícil aqui acontecer isso, mas às vezes pode ser o caso, a solucionática para isso é justamente fazer assistência, né? Porque quanto mais você lida com universos diferentes, em termos assistenciais, por exemplo, em termos de faixa etária, em termos de gênero, em termos de patologia, em termos de condições de assédio maior ou menor, isso vai fazendo com que a gente burilhe o nosso temperamento. Então, foi mais ou menos essa a ideia. Dentro dessa linha, você chegou assim a pensar em algumas variáveis que a gente podia estar estudando, pesquisando, para entender mais a própria raiz desse temperamento? Seria mais dentro da área da assistência que você tinha colocado, mas assim, em determinado momento dentro da própria serialidade, alguma coisa nesse sentido. Como é que a pessoa poderia ter alguma variável para ela pesquisar? Não sei se eu vou te responder, mas o que eu penso sobre isso é a pessoa fazer um cotejo entre, por exemplo, os aportes que ela recebeu hoje, os trafores, ou principalmente o mega trafor que ela tem hoje, as companhias mais próximas dela e as especialidades da conscienciologia que ela tem mais afinidade, gosta mais de desenvolver, e olhar para trás e pensar o que eu devo ter feito para hoje eu estar tendo esse tipo de retorno, ou seja, esse tipo de aportes, esses aportes que a vida está me dando, em termos inclusive familiares, profissionais, etc., em termos de companhias, porque que quando menos eu percebo, eu estou envolvido com determinado padrão de consciência. O processo de especialidades da mesma forma, então, por exemplo, na conscienciologia, tem pessoas que têm mais afinidade com determinada linha, vamos supor, uma linha parapsíquica, o outro é uma linha mais mental somática, o outro é uma linha mais vamos supor, de assistência mesmo, e assim por diante. Tem que eleger a principal, ou pelo menos uma ou duas mais, vamos dizer assim, mais sérias. E o processo também de trafor, porque o trafor nada mais é do que o resultado, né? A consequência de uma série de priorizações passadas. Então, quando a gente coloca isso numa equação, a gente vai chegar no temperamento. O temperamento é entendido como sendo o modo que a pessoa reage às coisas. Por exemplo, como ela reage a essas companhias, o nível de motivação que ela tem para desenvolver essas especialidades, o que ela está fazendo com os aportes. E aí sim, aí precisa, para olhar para trás, no caso da série X, pelo que eu estou percebendo mais recentemente, precisa ter um nível de conhecimento maior da história. Porque para a gente poder puxar algum nível, né, puxar a linha do nosso passado, precisa conhecer em termos de história, porque senão a gente fica com referenciais atuais e a gente não consegue encaixar esse resultado, essa síntese, em linhas, vamos supor, profissionais do passado, em linhas do conhecimento, muitas vezes em culturas
que porventura possam ter existido e assim por diante. Então, quando há esse casamento, não que a pessoa muitas vezes vá conseguir botar o dedo em cima daquela personalidade ou daquela linha, mas pelo menos ela vai restringir mais o campo, o universo de pesquisa, e aí a partir disso, se debulhando, se debruçando em cima disso, eu acho que a pessoa consegue clarear mais a raiz do temperamento dela. Pedro, na página 11, a parafatologia, a última linha, tem o para-olho clínico. Agora a pergunta é o seguinte: como tem operado o teu para-olho clínico? Como que? Desculpa, Linda, não entendi. Como tem funcionado o seu para-olho clínico? Ele está precisando de óculos ainda, né? Ele está meio míope, assim. Nós estamos tentando desenvolver. Mas o caso é o seguinte: com o processo de epicentrismo, isso tem ajudado bastante. O que eu estou chamando de para-olho clínico? É você tentar olhar uma determinada pessoa, seja uma pessoa com a qual você convive ou uma pessoa que você porventura esteja ajudando, e você tentar identificar também o que está por trás daquela manifestação, seja em termos de consciexes, amparadoras ou assediadoras, seja, por exemplo, em caso de paragenética. Então, esse para-olho é você olhar e tentar saber, vamos dizer assim, a paraetiologia, como foi comentado aqui no verbete da Adriana, ou seja, o que está sendo a causa real daquela manifestação. Então, tem consciexes envolvidas. Qual possível paragenética ou o que essa pessoa fez para estar manifestando esse interesse ou esse comportamento atual? Então, essa etologia atual, ela tem que ser casada com alguma etologia extrafísica, que pode ser mais recente, pode ser do momento, pode ser aguda ali daquela condição, ou pode ser uma coisa mais crônica, mais estabelecida, mais, vamos dizer assim, arraigada à pessoa. Então, para-olho clínico é isso, é você olhar além do processo clínico, meramente médico ou meramente da manifestação dos sintomas físicos. Agora, na tua atividade diária lá como médico, tem ocorrido... Deve ter É muito variável, porque depende muito do momento ali evolutivo, mas o que eu sempre procuro fazer é criar condições para isso, como eu estava falando, principalmente nos atendimentos de ultrassonografia, de ecografia, que você tem um tempo um pouco maior com o paciente, muitas vezes o ambiente predispõe em função de ser mais escuro, porque você tem que fazer o exame no escuro, em função da máquina, você precisa de ar-condicionado, porque a máquina precisa do ar-condicionado, enfim. Isso tudo predispõe a essa expansão do holochakra, do energossoma, tanto minha pessoal como da própria pessoa que está ali passando pelo exame, e ali você muitas vezes consegue perceber a interação com os amparadores, você consegue perceber se tem boi na linha, vamos chamar assim, você consegue muitas vezes perceber se foi encaminhado uma determinada consciex. Então, pode acontecer de tudo, mas isso é muito variável. Já tenho vários casos, vamos dizer assim, registrados, mas ainda não me considero, estou longe disso, a condição de veteranice, a condição de que, por exemplo, há o predomínio total dos atendimentos em que ocorra algum parafato bem contundente. Correto, obrigado. Okay. Na página 12. Pode falar. Página. Na página 11, em fatologia, o primeiro item, é possível se aprofundar ele? A convergência atributiva interassistencial. Isso. É você elencar quais são os atributos que você considera mais assistenciais, ou seja, os seus trafores que têm esse carimbo, vamos chamar assim, tem essa qualidade da interassistencialidade mais presente, mais premente. Aqui no caso do verbete, o que a gente considerou? No caso, a formação, vamos supor, a pessoa tem uma formação na área da saúde, aqui a gente pegou o caso do médico, tem o parapsiquismo e tem essa possibilidade da parapolimatia. Mas isso pode ser expandido em outros aspectos. Ou seja, você tentar elencar quais são dos seus trafores, quais são aqueles mais assistenciais, ou que você tem usado de modo mais assistencial. Vamos pegar um exemplo. Às vezes a pessoa tem uma liderança,
E essa liderança ela está conseguindo utilizar de modo muito positivo, de modo muito cosmoético. Então ela vai reunir a liderança. Por exemplo, no caso da docência, se ela dá muita aula e ela considera que o saldo docente dela é muito positivo, então ela vai unir a liderança com o processo da docência. E vamos supor a TENEPS, ela está no momento bom da TENEPS, ela está tendo muito resultado. Então ela reúne isso e ela avalia, vê e chega à conclusão se ela está conseguindo fazer essa convergência de modo mais lúcido, mais consciente, de caso pensado. Porque aí ela vai procurar situações em que essas condições possam ser manifestadas. Então, por exemplo, ela vai dar mais aula, ela vai itinerar mais, ou ela vai dar aula sobre a TENEPS, ela vai apresentar, por exemplo, um artigo no fórum da TENEPS, que a gente sempre tem no final do ano. Nós vamos ter, pegando um gancho, no ano que vem, o primeiro Congresso Internacional de TENEPS, de Tenepsologia. Então, ela vai querer apresentar os resultados dessa convergência assistencial, por exemplo, num evento como esse, e assim por diante. Então, na realidade, é fazer a amarração de pontas da manifestação pessoal, no caso aí da assistencialidade. Ok, obrigada. Pedro, na página 12 da parafatologia, terceira linha de baixo para cima, a participação lúcida nos trabalhos da REURBEX. A gente vem aí num crescendo, né? Só pegando aqui um gancho, o lastro assistencial paragenético, a para-autoridade cosmoética, a descoberta extrafísica da identidade extra que a gente comentou, a intermissibilidade tarística prolongada, as cirurgias invisíveis, e aí vem o processo da REURBEX. Por que isso? Porque se o assistente tem esses trafores que a gente estava comentando, mais bem trabalhados, em função das experiências pretéritas, em função dessa intermissão mais lúcida, é muito lógico a gente pensar que ele vai querer se engajar nos trabalhos da REURBEX. E por outro lado, do maximecanismo também é interessante, porque se a gente olhar na humanidade hoje, não devem existir muitas consciências preparadas para fazer esse trabalho. Então, esse tipo de especialismo holobiográfico, das pessoas que querem acertar mais a partir da assistencialidade, isso deve ser uma condição ainda rara nesse planeta, de uma microminoria, como a gente até fala muito aqui no caso dos intermissivistas. Então, nesse caso, é natural a gente pensar na REURBEX. Todo o trabalho que a gente faz, a própria condição aqui dos verbetes, da conscienciologia, está inserida nesse contexto. Se a gente considera o próprio trabalho de um tenepsista, ele está sendo ali um dos representantes da REURBEX nessa dimensão, né? Querendo ou não, ele está ali, vamos dizer assim, fichado, né? Registrado como sendo um representante desses trabalhos. Então foi no sentido de chancelar essa condição mais avançada, mais abrangente dos trabalhos da reurbanização. Ok? Uma outra pergunta. Agora, onde você coloca a descoberta extrafísica da própria identidade extra através dos retroassistidos, não só pode ser, também pode ser uma retro da própria consciência, visualizando a tarefa de assistência. Também poderia ser. Mas normalmente, em termos do conceito, na prática, o que acontece é isso, é a manifestação espontânea através das pessoas que aquele assistente ajudou no passado. Mas, obviamente, até como a gente comentou, se o assistente lembra, se ele tem retrocognição e ele está ali, vamos dizer assim, a cavalheiro, né, da situação, melhor ainda. Mas vamos supor, às vezes não acontece assim. Pode ser que muitas vezes você vai sair do corpo, ou quando você estiver na próxima intermissão, você muitas vezes não lembra que eles vão te designar de um outro nome. E várias pessoas vão começar a te chamar de uma determinada maneira, e você depois, vamos supor, vai para a psicoteca, ou o amparador te ajuda a lembrar que você muitas vezes foi importante para aquelas consciex em determinado contexto, entende? Então pode ser de um lado ou do outro, mas talvez o mais comum seja a partir dos assistidos, né? Obrigada. Professor, sou aquele que teve pressão de 15/13 no início de meu problema com a pressão alta. Sinceramente, pensei estar desenvolvendo Alzheimer, pois estava tendo sérios problemas
de memória e raciocínio, principalmente de curto prazo. O uso do captopril melhorou, mas sinto que não fiquei como antes. Pesquisando sobre o assunto, descobri que a pressão alta traz problemas de oxigenação no cérebro. O que fazer para amenizar os danos causados? Olha, seria bom você dar uma geral, fazer um check-up geral na sua condição atual, ver se precisa de mudar de medicamento, como eu tinha falado. Isso às vezes pode ajudar. Agora, outra coisa, seria bom você começar a trabalhar, se você já não trabalha, com a sua cabeça, do ponto de vista intelectivo, que isso aí vai ajudar as faculdades mentais a desenvolver e manter você mais lúcido quanto ao processo de elaboração pensênica. Então, por exemplo, seria bom, o que você acha de você escrever um verbete para a enciclopédia? É uma saída. Dedique-se ao processo, tem que mexer com a parte intelectual, intelectiva, mental, somática, das faculdades mentais. Você quer falar alguma coisa? Só para lembrar, esse caso de hipertensão, normalmente a longo prazo, pode conduzir a um quadro de demência que a gente chama de microangiopatia. Existem pequenos infartos em função da pressão alta no cérebro que causam essa demência. Então tem que atuar nas duas frentes. Por isso que eu fui durante alguns anos o velhinho da bolha. Exatamente, para cuidar. Para cuidar do negócio. Tem que levar a sério mesmo. Estava mantendo a minha disposição para poder funcionar agora, porque vocês ainda não tinham chegado, está tudo criança. Então a gente tem que esperar a geração. Uma vergonha total, né? Uma vergonha. Mas você sabe, eu sempre chego antes nas coisas. Eu me antecipo. A comunidade comum europeia vive dias de convulsão com quebra-quebras, greves e passeatas. Os britânicos já fazem bolsa de apostas sobre qual país sairá antes, se a Grécia, Portugal, Irlanda ou Itália. Se houver a quebra da Europa, o sonho do Estado Mundial ficará mais distante. Ainda há esperança para a recuperação europeia? O Brasil e outros países emergentes deveriam auxiliar com o Fundo Monetário de Ajuda? Não, a nossa própria presidente falou que quer ajudar. Vamos ver o que é que vai dar. Eu acho difícil de cair a situação. Pode ter altos e baixos, porque também é muito novo, né? O país ainda está na adolescência, lá, o país que eu estou falando, quer dizer, o processo europeu, a União Europeia ainda está na adolescência. Então é normal esses altos e baixos. Sou tenepsista desde janeiro de 2006. Em fevereiro de 2010, mudei de residência. Continuei com a prática em novo local. A mudança de ambiente passa pelo período de 6 meses iniciais? Não, tudo pode passar pelos 6 meses iniciais. Mas se você já é tenepsista há tanto tempo, não tem nada a ver com isso. Agora, o problema todo é o seguinte, olha bem, é o resultado das suas práticas diárias. Se os resultados são bons, tudo bem. Pedro, aqui no ar. Em binomiologia, na página 13, eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse binômio benevolência-clarividência. Ok. O processo da benevolência, a gente quis chamar a atenção para a assistencialidade. Então, é uma das características do conscienciatra e do assistente de modo geral. Por exemplo, a pessoa que já tem mais essa raiz benigna do temperamento de manifestar naturalmente essa benevolência. Isso quando entra o parapsiquismo, e aí a gente pensou a clarividência em função disso, essa benevolência ou essa interassistencialidade, ela é potencializada. Porque muitas vezes através da clarividência você vai conseguir entender mais dos dramas daquela consim, por exemplo, que está sendo assistida. A razão de ser daquele comportamento, como a gente comentou anteriormente. Você muitas vezes vai poder ver tete a tete ali, face a face, a cara do assediador ou, por outro lado, a própria face do amparador, inspirando ou dando ideias, sugestões para que você fale para ele determinadas ideias. Então é o casamento aí, resumindo, do processo assistencial com o processo parapsíquico, no caso aí na prática. Certo. E na página 15, aqui nessas 10 ocorrências que você coloca em evoluciologia, eu gostaria que você comentasse o item 2 e o item 7. O item 2, cosmovisão interassistencial.
essas ideias, essas expressões que a gente comentou aqui, elas são bastante abrangentes. A gente procurou dar um exemplo prático para traduzir, né, mais assim, de modo mais palpável aquilo que a gente queria dizer. Então eu coloquei a hiperacuidade grupocármica pró-maxi inclusão consciencial. O que a gente quer dizer? O processo assistencial muitas vezes tem que ser levado em consideração, a pessoa tem que levar em consideração, ou tem que ter uma visão mais abrangente, que a gente está chamando de cosmovisão, do contexto grupocármico daquele assistido. Muitas vezes ele é o que está dando mais trabalho, ele é mais difícil, muitas vezes as pessoas têm dificuldade de conviver com aquela pessoa, mas em termos assistenciais de grupo, aquela consciência, ao você ajudá-la, conseguir fazer o desassédio juntamente com ele ou com ela, você muitas vezes vai ter uma potencialização do processo assistencial em função das consciências que têm relação com aquela pessoa. Então, ao incluí-la no grupo, ao conviver com ela, ao conseguir muitas vezes, até certo ponto, suportar a manifestação de uma pessoa muito, muito perturbada, com o tempo você vai vendo que ela vai se modificando para melhor. Isso muitas vezes tem um ganho, tem um resultado muito mais expressivo do que a gente pode até pensar e contabilizar se a gente fosse colocar isso na ponta do lápis. Então muitas vezes são essas consciências, às vezes até no AVA a gente tem a possibilidade de conviver ou de interagir com personalidades mais críticas nesse sentido, e muitas vezes é nisso que eu me pego, que eu me atenho, vamos dizer assim, que eu penso mais. O que essa pessoa representa, para ela poder estar aqui, tendo essa oportunidade, para a gente poder estar trocando essas ideias com ela. Então, aí você surge de modo natural o processo de paciência, por exemplo, você não fica saturado da presença daquela pessoa, você começa a compreendê-la de modo mais profundo. Então, isso seria um exemplo daquilo que a gente está querendo traduzir aqui, mas que eu acho que tem uma manifestação muito maior do que muitas vezes a gente consegue traduzir em palavras. E a sétima, você comentou, a omniconfluência interassistencial, o entrosamento maxi-proexológico ao fluxo do cosmos. Também tem relação com o que a gente comentou antes, porque todos esses trabalhos, essas assistências têm que ter uma razão maior, vamos dizer assim. Essa razão maior envolve esse trabalho de grupo, um trabalho que todos tenham um objetivo comum, que a gente quis traduzir aqui em termos de maxi-proex. Então, um grupo com um objetivo comum que está inserido em outro grupo maior, que aqui eu vou sintetizar no processo de maxi-mecanismo. Então, a maxi-proex nada mais é do que aquela tarefa que nós temos que fazer que está inserida dentro do contexto maior do processo, no caso aí da Reurbex, ou em outras palavras, ao fluxo do cosmos. Se a gente considera que os serenões estão por trás do processo da reurbanização e que eles entendem mais e vivenciam mais essa condição de sincronicidade, de estar já de fato no fluxo do cosmos de modo mais inteiriço, então a gente pode se alinhar nesse processo a partir de uma condição super prática, que é o trabalho da maxi-proex, porque na maxi-proex não vai ter mais espaço para o processo muitas vezes de arrogância, daquilo que a gente chama de maxi-peça, né? A pessoa que só ela quer aparecer, ela quer tudo para ela, o egão dela, muitas vezes o umbigo do tamanho do mundo. Então isso muitas vezes a gente tem dificuldade de traduzir ou de colocar, vamos dizer assim, em outras palavras e pensar grande, pensar mais, de modo mais abrangente. Às vezes a gente fica no trabalho de formiguinha e esquece que muitas vezes nós estamos inseridos nesse mecanismo maior, né, nesse maxi-mecanismo. Então a ideia foi justamente fazer um contraponto com isso. Apesar de serem 10 realidades super avançadas, você consegue vivenciá-las num certo percentual, que vai variar, mas consegue experimentá-las no dia a dia. Ok, obrigado. Pedro. Pois não. Aqui em cima. É uma questão terminológica aqui, e aproveitando aquela pergunta que fizeram aí online também, que eu estou perguntando isso porque eu achei o termo muito interessante. Se o conscienciatra, ele poderia, por extensão de sentido, né, eu vi lá
a questão do elemento de composição, tudo designa médico e tal, mas médico, por exemplo, no sentido, pode ter, aí é uma pergunta, se você acha que esse termo ele tem condições de, por extensão de sentido, significar assistente de uma forma geral, e isso me lembro que num determinado momento a gente discutiu bastante sobre a questão da diferença entre conscienciólogo e conscienciologista, né? E esse seria um termo interessante também para entrar dentro dessa questão. Você acha que isso pode ter uma questão de extensão de sentido para, por exemplo, sobre o enfoque da assistência em geral, o conscienciatra, independente da formação específica de médico, seria um termo que poderia ser usado? O que você acha? Eu acho que não. Você acha que não? Não, em função do processo... Da etimologia mesmo. Exatamente, Tá. Porque senão, assim, lato sensu, se você quiser falar, até vai. Mas, porque senão a gente vai corromper o processo dos problema sufixos. Aí que não pode, porque o sufixo é muito específico. No caso é o critério etimológico mesmo. Conscienciólogo e conscienciologista, os sufixos são iguais, isso aí não quer dizer nada. Tem um monte assim, macrossômata e macrossomatologista, conscienciômetra e conscienciometrologista, tudo é a mesma coisa, isso aí não tem problema nenhum. Nesse Entende? caso, mais a questão do prefixo, do sufixo mesmo, né? E para percepciologista, c'est la même chose. Okay. Quer dizer, a mesma coisa. Tudo bem. Quer dizer nada, mas esse aí não dá não. Acho que força muito a barra. barra. O sufixo é outro. Tudo bem. Nós não podemos ir contra sufixo e prefixo, e está forçando a barra, não dá. Beleza. Professor Valdo, voltando lá à questão da globalização da Europa, que o rapaz perguntou no online, a minha dúvida, eu queria saber a sua visão desse processo, porque eu acho que há uma ênfase muito grande nesse processo de globalização. Não, eu acho o seguinte, isso aí, cedo ou tarde vai ter que acontecer mesmo, a Europa querendo ou não, fazendo xixi pelas pernas abaixo, fazendo pressão, saindo um, entrando o outro, não interessa, isso é da Heuerbeck. Certo. O que eu vi com as coisas do reurbanizador é uma coisa muito definitiva. Os serenões estão começando a aparecer no trabalho para valer. Eles vieram para ficar. Isso aí vai mudar. Isso é assim que eu penso. Estou dando minha opinião particular pelas coisas que eu vi com os serenões. Pois é, a minha opinião é que a ênfase econômica não é positiva. Isso tudo é bobagem. Nossa, tem que ter uma ênfase mais científica. Para Estado mundial. Agora eu sei que é difícil. Nós estamos passando pela fase de transição, eu não sei quanto tempo vai demorar isso. Mas Estado mundial, queda da moeda e outra coisa, os problemas aquilo que os países, a Europa, a Inglaterra, Portugal, a Espanha fazia, criando colônias, a Terra vai fazer colônias extraterrestres. Então isso tudo vai mudar. Agora, é um processo que a gente não sabe quanto tempo. Mas será que não existe... Século? Um milênio? O que é? Ninguém sabe. Não há uma ênfase muito grande só na economia? O problema nosso é o seguinte, economia, metal, metal, quem criou isso somos nós, tudo é besteira. O problema nosso é fazer um pé de meio e não pensar mais em economia, não ficar preso ao processo de cifrão. Dá uma banana para isso. Eu, por exemplo, nunca tive problema com dinheiro. Nunca, aqui ó, fui pobre de entregar as coisas, de ter conta de caderneta, de passar até fome, de evitar de fazer certas coisas, por exemplo, certas viagens que seriam ótimas para mim na ocasião, que não podia, até que eu cheguei num ponto, mais ou menos entre os 35 e os 36, que eu fiz o meu pé de meio, e falei assim, agora é para valer, não quero saber, eu quero fazer a experiência da assistência por mim direto, por cima da carne seca. Agora, eu fiz isso, tudo continua do mesmo jeito. Eu não me preocupava com o negócio, aqui não era conflito para mim. Eu só via, anotava para aprender, mas guardava. Mas eu nunca tive problema com o processo de dinheiro, nunca pensei nisso. Agora, por exemplo, chegou num certo ponto que eu calculei, estudei com pessoas interessadas, gente que conhecia, assessores econômico-financeiros, qual que era o total que eu devia de ter no meu pé de meia para me manter e fazer isso. Expliquei tudo o que eu queria, que é isso tudo que eu estou fazendo. E deu certo. Agora, o que é que se passa? Chegou um certo ponto que eu comecei a desfazer disso tudo para fazer assistência. E eu tive, por exemplo, em certa ocasião, 11 imóveis.
Hoje eu devo ter, se eu forçar tudo junto com o processo da família, tudo isso, tem só uns 7. Agora, isso é que mantém o processo todo. Junto com isso tem ações da Bolsa, uma coisa ou outra, você tem que ter. Mas o problema são imóveis, foi o que eu quis fazer. Outra coisa, eu mantenho imóveis, alugo, quer dizer, sou teu locador e teu locatário, tá certo? Na minha condição, eu alugo sempre a pessoas que têm muito mais dinheiro do que eu. Agora, tem imóveis meus que eu já sabia que aquilo ia crescer, porque foi tudo de caso pensado. Outra coisa, para arranjar esses imóveis, eu estudei muito. Teve muitos que eu comprei e depois vendi logo em seguida, porque não interessava. Um monte deles, fora esse que eu estou mantendo. Mas agora, eu previ certas coisas em matéria de bolsa, dólar, imóveis, bens, tudo isso com o tempo. Agora, há muitos anos que eu não me preocupo com isso. Você está entendendo? De modo algum. Outra coisa, se eu quisesse, eu podia caminhar para esses caras doidos aí, do jeito que eu tratei de alguns deles, atendi nos Estados Unidos, Central Park, gente bilionária. Mas eu não quero saber disso. Entende? Agora, hoje, a maioria aqui, tem um monte de gente aqui que é milionário. 1 milhão hoje não vale nada. Entende como é que é? Então, é coisa normal. Tem imóveis da gente que vale 2 milhões, um só. Porque tudo cresceu, as coisas... Então, isso aí é uma coisa muito relativa. O dinheiro já não tem tanto valor do jeito que era. Agora, o que eu vejo é isso. Tudo isso vai desaparecer com o tempo, inclusive o processo da moeda do biometal. Agora, o que eu acho, é isso que eu quero mostrar para vocês. Nós podemos já viver esse futuro dentro do nosso contexto. É o que a gente tenta fazer na Cognópolis. Entende? É o povo pensar que você tem que ter um pé de meia e não pensar mais de cifrão. Então, por exemplo, o processo do pan-judaísmo vai tudo para o espaço. Tudo aquilo que a gente aprendeu com os judeus, ou sendo judeu, ou sendo judeus, você está entendendo? Não tem mais razão de ser, não precisamos mais disso. Você pode dispensar. Então, o negócio agora é pensar na pangrafia, é pensar no processo da projeção consciente, no problema da autoconsciencialidade mais vasta do ponto de vista cosmoético, enfim, conscienciatra, parapolímata, proexologista, tenepsista, ofiexista, paraclínico, epiconologista, paratecnologista, desassediologista, taristicologista, parajubilado, esse é terrível, completista, parasemiologista, paratelepata, pangrafista, e por aí vai. Eu vou parar por aqui, né, porque já chega, né? Tem muitos desses que não tem no seu verbete. Eu estou só fazendo, eu estou fazendo uma listagem aqui por causa do meu processo lá. Ainda dá tempo, professor, fazer uma pergunta? Dá? Olha, a gente dá isso aí como tiro de misericórdia. Pedro, pode fazer. Pedro, na página 15, ainda sobre cosmovisão interassistencial, eu estava refletindo que esse processo, a sutileza da hiperacuidade nessa cosmovisão faz muitas vezes a levar enganos que estejamos fazendo concessões, mas muitas vezes porque temos um objetivo maior, que é essa macro-inclusão consciencial, não é isso? Quando fazemos concessões, a Sim. personalidade mais difícil. Sem dúvida, é consciente, mais, né? São situações que você está fazendo de caso pensado, adredemente pensadas, ou seja, você está sabendo o que você está fazendo. Então é diferente do que você está fazendo muitas vezes por egoísmo, porque você está sentindo mal, porque você quer... Não, ali existe um calculismo na sua manifestação. Acho que é por aí mesmo. Tá bom, obrigada. Eu espero os outros 100 da sua parte. Com você eu não vou brincar com 10, não, porque você não é bobo. Eu convivo com ele aí todo dia, sei como é que é. Ele não é bobo, eu posso falar em 100, tranquilo. Tá certo? Vamos em frente.
Nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 106 assinaturas no livro de presença, 17 perguntas presenciais, 19 perguntas respondidas online, 10 votos online. Hoje temos 5 recados. Flávio, Vila Consciência, Assembleia, Eliana, Conselho dos 500, Weber Fórum da TENEPS, WIB, Balanço Existencial, Sandra, SP2. E antes, Fernando vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Boa tarde, confirmando que neste mês de novembro o programa Amigo da Enciclopédia vai sortear um Kindle, que é o tablet da Amazon, para os amigos que estiverem com assinaturas em dia. O sorteio vai ser no dia 3 de dezembro, um sábado, durante a tertúlia. E nós, especialmente para os amigos que fizerem assinatura no mês de novembro, aquele que renovar a sua assinatura, fizer uma nova adesão, nós vamos sortear uma máquina fotográfica. Então convidamos ao tertuliano e ao teletertuliano aí, que ainda não é associado ao programa Amigo da Enciclopédia, que torne-se aí um mantenedor da Enciclopédia com Sociologia, inclusive aqueles que têm assinatura vencida há algum tempo também, que possam renovar. Nós agradecemos. Boa tarde, em nome do Vila Consciência, gostaria de convidar a todos, mas principalmente os condôminos daquele condomínio, para no próximo sábado, dia 26 de novembro, nós vamos ter a Assembleia, que vai ser a Assembleia Geral do Condomínio. Nessa Assembleia vão ser discutidos assuntos de interesse de todos e de interferência no lote de todo mundo, então vale a pena participar. Será então no dia 26 de novembro, sábado que vem, às 15 horas, no Discernimento, no auditório novo, que é a antiga Sala da Roper. Aqueles que não puderem comparecer ou que morem fora de Foz do Iguaçu, podem redigir um manuscrito mesmo com assinatura, uma pequena procuração para uma terceira pessoa e anexar a fotocópia de algum documento onde apareça a assinatura, para que a gente possa comparar e juntar tudo nos arquivos depois para registrar as atas. Mas então conto com a presença de todos. Muito obrigado. Atenção, cognopolitanos, cognopolitas, integrantes do Conselho dos 500. No próximo dia 4 de dezembro, domingo, das 15 às 17 horas, teremos a última assembleia deste ano do Conselho dos 500. Vai ser no Discernimento e entre a pauta, um item a ser destacado é a proposta de constituição de uma comissão provisória para finalizar o plano diretor da Cognópolis Foz. Então é um tema de máxima importância para todos nós cognopolitanos. Então é dia 4 de dezembro, domingo, 15 horas, Discernimento. Obrigado. Boa tarde a todos. Gostaria de convidar a todos os tenepsistas e pessoas interessadas na técnica da TENEPS para participarem do 7º Fórum da TENEPS e 4º Encontro Internacional de Tenepsistas. O evento vai ocorrer nos dias 19, 20 e 21 de dezembro, portanto, daqui a exatos 30 dias. O Fórum da TENEPS é um encontro anual de pesquisadores com o propósito de fomentar o estudo e a prática da TENEPS por meio do debate útil e da troca de experiências. Os trabalhos deste ano estão centrados em torno de 3 pilares, que seriam interassistencialidade teática, autocientificidade parapsíquica e epicentrismo consciencial. Os valores da inscrição à vista é R$ 300 e R$ 330 parcelado. Mais informações no telefone 45 3525 2652 ou pelo e-mail caec@caec.org. Muito obrigado. Alô. Gostaria de estar convidando para a Semana da Max ProEx, que estará ocorrendo no período do Carnaval, em 2012, entre os dias 18 e 26 de fevereiro de 2012. Durante a semana, nós vamos ter 6 atividades, são 6 cursos ou atividades realizadas para os participantes. Dentre eles, nós temos o Balanço Existencial, que já é o 10º ano que nós estamos realizando, que é exatamente no período ali da feriado do Carnaval, que é de 18 a 21 de fevereiro de 2012. Então, nós temos uma programação bem rica, são mais de 20 professores participando. Quem tiver interesse de acessar mais informações, é só entrar no site da Apex, que é www.apexinternacional.org, onde tem toda a programação da Semana da Max ProEx. Inclusive, este ano, em 2012, a temática será Grupo Karmalogia. Tá? É uma atividade bem interessante que vocês podem estar buscando mais informações no site.
Também no site hoje, quem quiser participar de uma conferência online, que é uma palestra gratuita, vai ocorrer das 15h30 às 17 horas. Hoje a temática será Ciclo Multiexistencial Pessoal com o professor Carlos Oldoni. Ok? É só acessar o site da Apex. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu gostaria de convidá-los para os ECP2 que vão acontecer agora neste final de ano. Nós teremos um agora em novembro, em Salvador, e 2 em dezembro, um no Rio, o outro em São Paulo. O do Rio vai acontecer no campus de Saquarema nos dias 2, 3 e 4 de dezembro. O de São Paulo vai acontecer também na mesma data, e além disso nós teremos o ECP2 de qualificação no dia 12 de dezembro, iniciando no dia 12 de dezembro. Eu gostaria de convidar a todos para esse de qualificação, aos que participam das equipes de campo do ECP2 ou executivos, e também aos que têm interesse em fazer parte dessas equipes de trabalho. Por favor, nos procurem. Muito obrigada. O verbete eleito para amanhã é propulsor da Invexis, especialidade Invexometrologia. Autor, Marcelo Pasculin. Obrigada e boa tarde a todos.